Noite, paz do Senhor, coisa linda ver essa igreja cheia dentro da nossa, daquilo que nos é permitido, né? Mas como é bom poder ver a igreja com mais pessoas, né? Isso é muito bom, né? A gente poder tá mais perto, tá mais junto, né? E nós glorificamos a Deus. Hoje uma noite especial, noite de Santa Ceia, noite de a gente renovar a nossa aliança, né, com Deus, né? E graças a Deus estamos aqui, depois de uma semana congelante. Congelamos essa semana, né, irmãos? Sabe que o pedido de oração que mais recebi essa semana foi: ora por mim que eu tenho que tomar banho. A palavra que Deus mais falou à minha vida essa semana foi ser forte e corajosa. Deus não te deu espírito de covardia, ser forte e corajosa. Amém, irmãos? Que semana gelada, né? Mas graças a Deus vencemos essa semana e estamos aqui, né? E hoje Deus quer falar as nossas vidas. Deus quer falar, tem falado a minha vida e eu sei que Ele quer falar com a vida de vocês também, né? Então nós vamos, assim como a gente vai fazer uma oração. Paizinho querido, nós chegamos na Tua presença mais uma vez nessa noite, ó Pai. Tua presença é real no nosso meio, Senhor. Nós já podemos Te sentir aqui, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, por essa noite, Te agradecemos, Senhor, porque Tu és grande, Tu estás aqui, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor Jesus, que Tu tomes conta desse tempo, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar as nossas vidas. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para receber aquilo que Tu queres nessa noite, Senhor. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade nesse tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Deus tem me dado uma palavra há alguns dias atrás já. E aí hoje, então, nós vamos estar compartilhando com os irmãos, né? Então, vocês sabem, eu tive pesquisando, o título da nossa palavra hoje é Ponto Cego, o perigo que eu não vejo. Quantos aqui sabem dirigir, têm carteira? Quantos dirigem carro, moto? Quantos que têm carteira? Bom, então quem dirige vai entender o que eu vou falar, né? Mas eu vou explicar para aqueles que não sabem o que é um ponto cego. Então, quando a gente dirige, né, o carro, ele tem um ponto cego, né? Todos os carros ele tem um ponto cego, que é uma parte do carro que a gente não consegue enxergar o que está na nossa volta. A gente, pelo espelho ali, a gente não consegue ter toda a noção da realidade que está na nossa volta, né? Os espelhos não conseguem captar tudo que a gente precisaria estar vendo. E o ponto cego, né, o ponto cego no carro, ele é um dos grandes responsáveis por a maioria dos acidentes, né? Porque às vezes tu acha que está vendo tudo, mas não está vendo, né? Tu acha que está conseguindo enxergar tudo e aí vai, às vezes, mudar de faixa, alguma coisa, e aí do lado tu não viu, tem uma moto, tem um carro que estava ali naquele ponto cego, né? Que é uma parte que fica bem na parte como se fosse a parte né, que não pega a parte do vidro, fica na parte que tem os ferros ali, né, do carro. Então, não consegue, te tira a visão, tu não tem a visão por completo do que está ao teu redor. Então, isso seria um ponto cego num carro, quando nós estamos dirigindo. Conseguiram entender? Me fiz entender o que é um ponto cego. Então, ponto cego, o perigo que eu não vejo, né? Então, na nossa vida, né, nós também temos ponto cego. Nós temos um campo de visão limitado, né? É uma parte onde a nossa visão não alcança. A gente pensa que tem o controle, que tem a visão de toda a realidade, mas a gente não, na verdade, tem uma parte que nós não estamos conseguindo enxergar, que está fora do nosso alcance, que está fora da nossa visão, que está no nosso ponto cego. Então, o ponto cego, ele existe, mas não pode ser visto por nós.
pelo observador. Às vezes, quem está do lado carona do carro consegue enxergar o que o motorista não está enxergando, né? Não sei, quem dirige com mulher no carro vai, né? Os homens vão... Porque sempre a mulher fica, olha ali, tu não viu aquele, tu não viu... E às vezes não gostam que fiquem falando, né? Que a mulher gosta muito de estar falando enquanto o homem está dirigindo. Eu sou muito controlada nesse sentido, assim, não gosto de ficar muito falando quando o Fábio está dirigindo, porque assim, eu estou enxergando. Ah, tu não viu a moto, assim, mas eu estava enxergando, ele dizia, eu estava vendo. Mas às vezes a gente tu tem essa ideia de que de repente como tu está sentado ali do lado carona, o motorista às vezes não tem a mesma visão que tu está tendo na hora, né? Então, o ponto cego, ele existe, mas não pode ser visto, então, pelo observador, né? E, assim como os carros, então, nós temos os nossos pontos cegos, né? Nós também temos esses pontos cegos na nossa vida, né? Nas nossas emoções, aquelas coisas que nós achamos que temos o controle, achamos que sabemos, e, na verdade, nós não temos o controle daquilo, não estamos vendo aquilo que nós estamos fazendo. Então, assim como os carros, a gente também tem muitos pontos cegos. Carregamos coisas dentro de nós que podem ser a causa de muitos dos nossos conflitos. Então, muitos de nós, às vezes, temos conflitos exteriores, conflitos com as pessoas, por coisas que nós carregamos dentro de nós, que nós não damos conta. Passa despercebido, como a gente diz, né? Passa despercebido, a gente não dá conta, a gente acha que está tudo dentro do nosso controle, a gente acha que está tudo dentro do nosso campo de visão, que nós estamos enxergando tudo. E, na verdade, não estamos. Então, muitas vezes a gente passa por conflitos, tem problemas. Muitas vezes a gente acaba repetindo situações, ciclos na nossa vida. A gente não consegue estar sempre enredado com alguma coisa e outra e não sabe por quê, né? Muitas vezes porque nós temos dentro do nosso coração, nós temos dentro das nossas emoções pontos cegos que nós não estamos enxergando, nós não sabemos que temos e que nos fazem agir de determinada forma. Os pontos cegos revelam verdades sobre nós que nós, às vezes, não queremos aceitar, né? Muitas vezes a gente foge desse autoconhecimento, a gente não tem medo, às vezes, do que a gente vai ver sobre a nossa pessoa, do que nós vamos descobrir sobre nós, né? Porque, realmente, irmãos, quando nós começamos a olhar para dentro de nós, se autoconhecer, se autoavaliar, a gente acha cada coisa que assusta, né? Então, às vezes, a gente não quer fazer esse exercício, a gente não quer se autoexaminar, a gente não quer se autoconhecer melhor, porque a gente tem medo do que a gente vai descobrir lá dentro do nosso coração. Sério que eu tenho isso lá dentro de mim? Meu Deus! Capaz, eu, tão boazinha, como é que eu vou agir desse jeito? Como é que eu vou ter esse sentimento dentro de mim, né? Então, às vezes, a gente tem medo, se assusta com o que a gente vai encontrar nesse autoconhecimento, né? Os pontos cegos, eles nos impedem de avançar, né? A gente não consegue, às vezes, avançar, evoluir em alguma situação da nossa vida por causa dos nossos pontos cegos, por causa desses sentimentos, essas emoções que a gente tem, e a gente não consegue avançar, não evolui, né? Mas aí, então, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre os pontos cegos? E eu trouxe um versículo-chave nessa noite. Esse é o nosso versículo-chave de hoje, que está lá em Salmos 19, 12. Eu trouxe ali, se vocês quiserem abrir a Bíblia e conferir aí também, mas nós vamos ler, e diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Absolve-me dos que desconheço, diz na palavra. Vocês sabem de quem é esse salmo?
Sabem quem é que falou, que escreveu esse salmo? Davi. Um salmo de Davi. O rei Davi, obrigada. O famoso rei Davi. Né? Esse é um salmo de Davi. Ele falou isso, né? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Guardem esse versículo, porque nós vamos voltar nele, certo? Agora, nós vamos refletir um pouco. Vocês conferiram aí, vocês viram que foi Davi que falou esse salmo, né? Um salmo de Davi. O rei Davi. Pois é, rei Davi tinha erros que ele desconhecia. Como assim? Mas o rei Davi. Então, irmãos, obrigada. E eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em 2 Samuel. A gente não vai ler a história de Davi, é uma história muito conhecida. Há algumas semanas atrás, o pastor, inclusive, falou sobre Davi, né? Mas a gente vai falar algumas coisas, assim, eu vou ir citando alguns versículos, mas só para vocês fiquem com a Bíblia aberta para vocês irem acompanhando. Tá? E lá em 2 Samuel, no capítulo 11, né, vocês sabem que ele foi o grande rei Davi. Né? A Bíblia fala que Davi era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que agradava a Deus. Né? Então, ali no capítulo 11, nós vamos, a Bíblia fala de um erro que Davi cometeu, que é na parte que Davi cometeu adultério. É uma passagem muito conhecida. Então, vocês deixem aberto ali entre o capítulo 11 e o capítulo 12, que nós vamos ver algumas coisas desse texto aí, que vai falar dos pontos cegos, que vai ilustrar isso que a gente está falando. O que a Bíblia fala sobre os pontos cegos, tá? Isso não é uma coisa da cabeça da Giovana, né? Para vocês verem que todos temos. Se o rei Davi teve ponto cego, o homem segundo o coração de Deus, que deixa para nós, né, irmãos? Então, os pontos cegos, os sentimentos, as emoções que negamos podem nos levar ao perigo, podem nos levar a consequências ruins. Né? Assim como eu falei para vocês, que o ponto cego é um dos fatores que mais causa acidente, que mais causa tragédias, né? Quando a pessoa não se dá conta ali, e aí acaba cometendo um acidente, a causa ponto cego. Então, assim é na nossa vida, né? Quando nós não nos damos conta do ponto cego, ele pode trazer muitas consequências ruins. E agora a gente vai ver, né, então, na vida de Davi. Davi, um rei, né? Um rei bem-sucedido, já tinha tudo, Deus tinha dado tudo para Davi. Então, eles estavam em período, eles estavam em guerra, né? E Davi resolveu não ir. No momento, ele decidiu não ir para a guerra, não ir lá para a batalha. Mandou todo o exército, mas ele ficou lá no palácio. Ele achou que ele poderia ficar. Ele não foi para a guerra naquele tempo. E ficou lá no palácio. Ficou lá, achou que podia descansar um pouquinho, né? Daqui a pouco, ali perto do palácio, num terraço, né, lá no pátio, pintam uma mulher. Davi já era casado, Deus já tinha dado família a Davi, já tinha mulheres, né, a Bíblia fala. E aí aparece então na história Batseba, que é esposa de Urias. E aí a Bíblia diz que ela estava, o marido tinha ido para a guerra e ela estava sozinha também lá no palácio. E a Bíblia fala que ela era uma mulher muito bonita, né? Davi começou a olhar, e daqui a pouco mandou que ela fosse para lá. Então, Davi se deitou, né? Teve relação com Batseba, caiu no pecado, né? Mas não bastasse isso, um tempo depois, ela manda avisar que estava grávida.
Batseba engravidou de Davi, né? E aí, nesse tempo, Urias estava voltando. Então, olha o que ele fez, né? Espertinho. Vou mandar Urias ir lá e deitar com ela, porque assim ele vai achar que o filho é dele. E aí fica tudo resolvido. Fica tudo entre nós, não aconteceu nada, tudo resolvido, tudo certo, né? Vida que segue. Só que Urias não fez isso que ele queria. Então, estragou os planos. Aí, a outra estratégia que ele teve para dar um jeito nessa história, nessa sujeirada toda, vamos dizer assim, foi mandar Urias lá para a guerra. Mandou que ele colocasse ele lá na frente da batalha, para que ele se ferisse, porque quem estava lá na frente eram os primeiros que eram atingidos, né? Então, para que ele ficasse lá, se ferisse e morresse. Isso mesmo, Davi mandou matar o marido dela. E assim aconteceu, então. Morreu o marido dela, aí então ele casou, né? A Bíblia diz que ele casou com ela, eles tiveram um filho. Só que nesse meio tempo, né, nenhum pecado fica escondido de Deus. Nenhum pecado fica escondido de Deus. Nesse meio tempo, né, aí essa história toda está lá no capítulo 11, né? No capítulo 11, Davi comete adultério. E aí depois lá no capítulo 12, Deus manda um profeta Natã. Deus mandou Natã para ir lá e confrontar Davi, né, pelo que ele tinha feito, porque nenhum pecado fica descoberto, né? Nada passa aos olhos de Deus. Então, Deus mandou Natã lá e confrontar ele. E aí Natã chegou lá e foi confrontar Davi. Foi lá e contou toda uma história, né? Fez uma ilustração, né, contando lá para ele. E aí ele pegou e fala, né? Ele nega, né? Primeiro ele nega, ele diz que... aí lá no versículo 12, diz assim... Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse, depois que Natã já tinha contado, né, a história, ele contou uma ilustração, né? Na verdade contou o que Davi tinha feito ali, as coisas que Davi tinha feito, ele contou com uma historinha lá, né? Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse, Natã, juro pelo nome do Senhor que quem fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço. Né? Então, na história que o profeta contou para ele ficou muito irado, disse que quem tinha cometido aquilo, quem tinha feito aquilo, merecia morrer. Né? E aí, então, Natã falou assim, ó, no versículo 7, capítulo 12, versículo 7, diz assim, você é esse homem, disse Natã a Davi. Então, foi quando Natã confrontou ele pelo que ele tinha feito. Né? Mas aí, em seguida, Davi reconhece que cometeu esse erro, ele reconheceu. Na verdade, Davi, eu penso que Davi é um dos personagens que mais retrata, assim, a natureza humana, assim, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que andava, né, nos caminhos de Deus, mas ele vivia esses altos e baixos, ele tinha essas lutas, né, contra a carne, contra a natureza pecaminosa que nós temos. Né? Então, assim como Davi vivia esses altos e baixos, ele vivia nessa constante luta contra a vontade dele, contra a carne dele. Né? Então, Davi prontamente ele reconheceu o erro. Davi reconheceu. Então, lá no versículo 13, ele falou assim, ó, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Né? E depois o Senhor perdoou ele. Ele sofreu as consequências do pecado, né? Aquele filho que ele teve junto com ela, com a Batseba, veio a morrer. Ele sofreu as consequências. Dali para frente, Davi viveu uma tragédia, assim, várias consequências ruins na vida dele. Né? Mas daí agora a gente vai ver, né, assim,
como assim? Que ponto cego vocês acham que Davi teve nessa história, né? Eu vejo muitas coisas que ele poderia ter evitado, que ele poderia, se ele soubesse quais eram os pontos cegos dele, né? A primeira coisa é ele entender, né? Foi o que eu acabei de dizer, que ele esqueceu da natureza pecaminosa que ele tinha, né? Ele esqueceu que a carne é fraca, né? Ele esqueceu que nós somos tentados todos os dias, que nós somos pecadores, né? Isso foi um ponto cego, ele esqueceu isso, né? Davi, ele foi negligente também. Aí tem um outro ponto cego, ele deveria estar lá na batalha, né? Ele tinha que estar lá na guerra, ele tinha que estar lá, mas ele foi negligente. Ele achou que ele, né? Já sou o rei, né? Ele estava se achando, Davi, porque eles vinham de uma guerra, né? Eles vinham de muitas vitórias. Então, de repente, aquela situação toda deu uma certa conformidade para ele, um sentimento de tranquilidade, de sossego, né? Não, eu sou o top, eu estou bem, eu estou em alta, não preciso ir lá para a guerra, vou mandar eles e eu fico aqui, né? Então, ele foi negligente, né? Ficou lá na ociosidade, ficou lá dando sopa, que nem a gente diz, né? Ficou lá de bobeira. E aí a coisa desandou, aconteceu o que aconteceu, né? Porque ele não fez o que tinha que ser feito, né? Não foi para onde ele deveria, não foi para o lugar onde ele estava, no lugar que não era para ele estar, né? Ele não fez o que ele deveria estar fazendo, né? Ele cobiçou. Davi, um dos pontos cegos de Davi foi a cobiça, né? Ele cobiçou algo que não era dele, não era a mulher dele, né? Ele teve cobiça, ele subestimou a sua natureza pecaminosa. Vocês estão vendo quantos pontos cegos que a gente consegue ver aí, que Davi não se deu conta que ele tinha dentro do coração dele? Talvez nessas grandes coisas deixaram ele com esse sentimento assim subiu na cabeça, né? Já tinha subido para a cabeça lá dele, né? Tá tudo bem, né? Vou mandar só o exército e eu vou ficar por aqui, né? Estão ganhando a guerra, tá tudo bem, vou ficar por aqui, vou tirar uma folga, vou ficar relaxando, né? Eu tô top, eu tô em alta. Então essas coisas foram cegando Davi, deixaram ele cego e levaram ele a pecar, levaram ele a cair em tentação e a fazer essas coisas erradas, né? Mas daí a gente falou da vida de Davi, tá? Beleza, né? A gente sabe que Deus perdoou a vida de Davi, né? Deus perdoou Davi e ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas é muito fácil a gente ver uma história, nós analisamos aí um personagem. Mas e quando somos nós? Agora ficou difícil. A gente viu a história de Davi. Poxa, Davi podia ter evitado isso daí, né? Era uma coisa simples de fazer, ele podia ter evitado. Quando a gente olha para os outros, parece que tudo é fácil. A gente sabe, podia ter evitado fazendo tal coisa. Mas e quando é com a gente? E quando somos nós? E os nossos pontos cegos? Quais são as coisas que nós estamos fazendo que são consequências dos nossos pontos cegos? Dessas coisas que nós não estamos enxergando. E a gente acha que sabe tudo, que a gente tem a visão de tudo, que está tudo sob controle. Então, a gente vai, assim, no carro, né, os pontos cegos sempre vão existir. Né? No carro, sempre vai ter o ponto cego. A gente não consegue eliminar o ponto cego, mas a gente pode diminuir ele, aumentar a nossa visão. Então, como é que a gente faz isso? A gente ajusta os espelhos. Né? A gente ajustando os espelhos, a gente senta lá e vai ajustar, e tu vai olhar e ver que ampliou a visão, abriu os espelhos, aquilo te deu mais visão da tua volta, de tudo que tem à tua volta, né? Então, hoje, Deus está nos chamando também para ajustar os nossos espelhos.
a ajustar os nossos espelhos para a gente enxergar os nossos pontos cegos nas nossas vidas. Amém? Vocês estão dispostos a isso? Noite de Santa Ceia, uma noite de reflexão, né? E hoje eu entendo como que essa palavra é um alerta de Deus para a nossa vida, né? Para a gente olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida. Como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Como está aquelas coisas, o lugar que ninguém pode ver, que é lá dentro de nós? Como está lá dentro? Porque às vezes a gente fica esperando tantas mudanças exteriores, né? Mas vocês sabem que as mudanças exteriores, elas vão acontecer, mas depois que a gente começar aqui dentro. Depois que começam as mudanças interiores, a gente começa a ver as coisas exteriores mudando também. Mas primeiro começa aqui, a mudança interior primeiro. Então, vamos ajustar os nossos espelhos então. Mas como que eu vou ajustar os meus espelhos? Como que eu faço para ajustar os meus espelhos e diminuir esse ponto cego, e enxergar e ver aonde tem um ponto cego na minha vida, né? Então, a gente tem que desconfiar das nossas próprias certezas. A primeira coisa, então, a gente vai reconhecer. O primeiro passo para a cura é a gente reconhecer que precisa de cura. Né? Esse é o primeiro passo. Desconfie das suas próprias certezas. Às vezes, a gente acha que é muito certinho. Nós achamos que nós somos muito bonzinhos, que nós não fazemos nada de errado. Que a gente vem na igreja todo final de semana. E que a gente é tão queridinho com as pessoas, que não tem nada de errado em nós. Mas, irmãos, desconfie das tuas próprias certezas. Desconfia, reconhece que tu tem um ponto cego. A primeira coisa para a gente mudar é a gente reconhecer. Eu tenho ponto cego. E preciso que Deus me ajude a vencer, preciso que Deus me ajude, que Deus me cure. Né? Então, o primeiro passo para a cura é reconhecer. Esteja ciente de que eles estão agindo. Né? Nós precisamos olhar e detectar o problema. Esse é o primeiro passo para a cura. Né? Então, se eu vou dirigir, se eu tenho que fazer, se eu tenho que atravessar uma rua, né? Ou se eu preciso trocar de faixa quando estou dirigindo, eu sei que eu tenho um ponto cego. Eu sei que no meu carro tem um ponto cego. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção. Eu vou ir com cautela. Eu vou ir devagar. Eu vou olhar tudo que eu posso na minha volta para evitar um acidente, evitar uma tragédia. Então, o primeiro passo para a cura é a gente reconhecer. Reconheça que você tem ponto cego na sua vida. A segunda coisa que nós precisamos, segundo ajuste de espelho que nós temos que fazer, buscar um olhar de fora. E aqui eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu há alguns dias comigo aqui na igreja. Tá? Mas quem ri da pregadora não vai poder fazer a Santa Ceia, vai ter que me pedir perdão primeiro. Bom, então, irmãos, outro dia eu estava aqui na igreja, né, desses dias que fez um friozão, né, não tenho o costume de usar touca, mas agora com esses frios, né, a gente bota tudo que tem, a gente se pode botar um cobertor por cima, a gente bota para vir para o culto, né. E aí eu comprei uma touca, toda bonitinha, vim para a igreja de touca, achei que eu estava arrasando. Aí vim para a igreja, fiquei aí todo culto, e dancei, bababá, bem faceira, todo culto estava com aquela touca. Aí quando chegou no final do culto, acabou o culto, e eu fui falar com a minha cunhada, que ela é uma bênção, a Renata é uma bênção, e ela me ajuda muito nisso, sabe? E eu cheguei para falar com ela, e aí ela disse assim... Tu sabe, né, que a tua touca está toda rasgada. Tu sabe que a tua touca está toda descosturada. Irmãos, eu não me enxergava, né? Eu não tinha como enxergar, eu estava aqui no culto, bem faceirinha, né? Antes de sair de casa, não estava rasgada, porque eu olhei no meu espelho, mas acho que de puxar, não sei. E aí, no meio do culto, dançando, tá?
abriu aqui em cima, descosturou a touca, estava toda aberta. Eu achando que estava arrasando de touca. E ela chegou para mim, tu sabe, né? Tu sabe que a tua touca está toda rasgada. Mentira, eu disse para ela, como é que eu não vi? Como que eu não fui ver que a minha touca estava rasgada? Irmãos, com isso eu quero dizer para vocês que a gente precisa buscar um olhar de fora. Tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos enxergar. Eu não conseguia enxergar que a minha touca estava rasgada. Não tinha como ver, né? É como se quando nós estamos dentro da nossa casa. Se nós estamos dentro da nossa casa, a gente não consegue enxergar o telhado da nossa casa. Não consegue enxergar o telhado. Quem está lá fora, quem está lá de fora, enxerga o nosso telhado. Mas nós que estamos dentro, não enxergamos o telhado. Vocês entendem? Então, o ajustar os espelhos é a gente ter alguém que a gente possa buscar uma orientação, né? Buscar um olhar de fora, alguém que está olhando de fora a nossa situação, alguém que está olhando de fora a nossa vida, né? E vocês sabem que enquanto eu meditava, enquanto eu lia essa passagem, eu achei muito interessante nessa história de Davi, só ali no capítulo 12, no mínimo 3 vezes eu marquei aqui que eu encontrei, que diz a palavra conselheiros de Davi. Olha só, no versículo 18, diz assim, 7 dias depois a criança morreu e os conselheiros de Davi. Então, estavam ali os conselheiros. Depois, lá no 19, Davi percebendo que os seus conselheiros. Depois, lá no 21, e seus conselheiros. Então, vocês imaginem quanta coisa Davi poderia ter evitado nessa história. Ele tinha ali conselheiros. Quantas coisas a gente pode evitar na nossa vida quando nós buscamos um olhar de fora, né? Nós precisamos ter alguém de nossa confiança, alguém maduro. Não é qualquer pessoa, irmãos, é alguém que seja maduro, alguém firme na fé que possa nos dar uma orientação. Porque às vezes nós estamos tão enredados em alguma situação, às vezes nós fazemos coisas que para nós está certo, que para nós está dentro do nosso normal, vamos dizer assim. E quem está de fora sabe que não é, está vendo as coisas erradas, está vendo o que nós estamos fazendo de errado. Porque às vezes a gente acostuma com as coisas, nós acostumamos com os nossos erros às vezes. E quem está de fora consegue perceber, às vezes, poxa, todo mundo está vendo e a fulana não está vendo. Vocês nunca ouviram essa expressão? Todo mundo está vendo que não vai dar certo tal coisa e ela não está vendo. Não está vendo, está no ponto cego. Por isso que não está vendo. E por isso que nós temos que ter um aconselhamento, né? Nós temos que ter o discipulado, irmãos. Que privilégio que nós temos na igreja de ter o discipulado. Eu amo quando eu tenho discipulado, quando eu faço discipulado e quando eu sou discipulada também. E o melhor ainda é quando a gente está lá ouvindo, né, e aconselhando as pessoas, e às vezes elas saem e dizem assim, ai, coisa boa, estou me sentindo mais leve depois dessa conversa. Muito obrigado porque tu abriu os meus olhos com relação a isso. Né? Às vezes, quando estamos ouvindo, e sem falar, né, quando eu faço discipulado, irmãos, gente, que coisa boa é a gente poder sentar com alguém mais maduro que a gente, e a pessoa nos diz, olha o que tu está fazendo, tu não está enxergando isso aqui vai te levar a isso e isso, se tu continuar cometendo esse erro, se tu continuar agindo desta forma, vai te levar a essa situação. É isso que tu quer para a tua vida? Irmãos, é muito importante a gente buscar esse olhar de fora. Busque conselhos, busque uma orientação. Às vezes a gente foge do discipulado. Ou vem para o discipulado e não abre o nosso coração como a gente tem que abrir.
como é importante a gente ter essa orientação, a gente buscar essa conversa, buscar essa orientação. Faz muita diferença na nossa vida. Ter alguém ali que a gente possa saber que vai nos trazer uma palavra, que vai nos trazer uma direção. Quantas coisas nós podemos evitar quando a gente pede um conselho? Então, esse é o segundo ponto, né? Que nós temos que buscar um olhar de fora. Busque o discipulado, busque um aconselhamento, não fique sem fazer discipulado. Abre o teu coração, fala o que tu está sentindo. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de falar o que sentem. Né? Às vezes a gente acha que a gente tem que mostrar para as pessoas uma coisa que a gente não é. A gente acha que a gente tem que mostrar que a gente está bem, que está tudo bem aqui dentro, que eu estou bem, está tudo de boa. A gente, às vezes, vive uma vida de aparência. Né? E a gente, muitas vezes, fugimos de uma conversa, fugimos de um aconselhamento, porque a gente sabe que vai ser confrontado. E o ser humano não gosta de ser confrontado. Não gosta. Né? Vocês sabem que... eu já contei, acho que aqui para vocês isso, né? Um dos meus pontos cegos, uma coisa que tem dentro, que eu luto, né? Que é a questão do medo, né? E um dia o Fabrício chegou para mim porque muitas coisas eu não avancei na minha vida, muitas coisas eu deixei de fazer na minha vida por causa do medo. Sempre tinha medo. Mas eu tenho medo disso. Não, mas a palavra medo era algo muito constante no meu vocabulário todos os dias. E um dia Fabrício chegou para mim e me disse assim: tu já viu quantas vezes tu fala medo durante o dia? Para de ficar falando que tá com medo. Que tu tem medo disso, tem medo daquilo. Ele disse: para, olha só. Tu está falando, tu vive, a vida está girando em torno do teu medo. Né? Então, eu vivia enrolada em algumas coisas, não conseguia avançar em muitas coisas por causa do meu medo. Só que eu não me dava conta disso. Estava no meu ponto cego. Eu não estava enxergando isso. Para mim, estava tudo normal. Eu sou uma pessoa insegura mesmo. Eu sou tímida. Sou muito insegura, é por isso que eu não faço as coisas. Mas, na verdade, não era isso. Né? Eu tinha esse ponto cego do medo. E aí, o Fabrício um dia me alertou com isso. Me disse: olha, tu já viu? Olha só, olha aí. Mas só que, para vocês verem como a gente precisa que alguém de fora, às vezes, nos dê uma palavra, nos dê uma sacudida, às vezes. Né? Assim, olha só o que tu está fazendo. Olha, vê bem. Quem está de fora enxerga muito melhor a situação do que a gente. Então, busque um aconselhamento, busque o discipulado, abre o teu coração. Amém, irmãos? Um outro ajuste no nosso espelho é a humildade. Seja humilde. Porque a gente, às vezes, quer buscar até um conselho, mas a gente, às vezes, não aceita o conselho. Não aceitamos, muitas vezes, né? Mas quem é tu para me falar dessa situação? Eu que sei, eu que estou vivendo isso, eu sei os fardos que eu carrego. Às vezes a gente se acha, né? Eu sei os fardos que eu carrego, eu sei o que eu passo aqui dentro, eu sei dos meus conflitos. A gente, às vezes, não tem a humildade para reconhecer quando alguém vem e nos confronta. Né? E a gente acaba dando desculpa para os nossos erros, acaba dando desculpa para os nossos pontos cegos, para aquelas coisas erradas que nós fazemos. A gente enche de desculpa, a gente é campeão de fazer uma coisa bonita, de tapear as coisas, sabe? De passar uma maquiagem nas coisas, né? Para deixar tudo bonitinho. E eu li uma frase e achei muito interessante, fiquei refletindo muito nela, que diz assim, quem é bom em argumento é ruim em arrependimento. E isso é uma pura verdade. Vocês viram que Davi, ele não argumentou. Quando ele foi confrontado com o pecado dele, quando Natã chegou e confrontou ele prontamente ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ele não ficou argumentando, não ficou dando desculpa, não ficou lá maquiando toda a situação, querendo deixar amenizar, né, a situação. Ele disse: pequei contra o Senhor.
Porque quem é muito bom em argumento é ruim em arrependimento. Quando a gente fica arrumando argumento, arrumando desculpas para as coisas, a gente tem dificuldade de se arrepender dos nossos erros. Então, nós precisamos ser humildes, precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos aceitar a correção, precisamos aceitar quando as pessoas vêm nos corrigir, vêm nos dar uma palavra, vêm nos dar um alerta. Abre teu olho, olha isso. Mas, às vezes, nós não aceitamos. E tem horas que a gente tem que ouvir e baixar as orelhas, como a gente diz, né? Temos que ouvir, baixar as orelhas, aceitar aquilo que nós estamos fazendo. Na hora, às vezes não é fácil, a gente dá aquela engolida, né? Como assim? Eu faço isso? Né? Mas a gente fica, às vezes, fica dias processando aquilo, né? Porque nem sempre é fácil a gente ouvir as coisas como as pessoas veem as coisas que nós estamos fazendo. Nem sempre é fácil a gente aceitar um confronto, uma correção, né, uma disciplina, um puxão de orelha, né, um alerta. Então, a gente precisa, às vezes, a gente leva um tempo para processar aquilo. Mas por isso a gente tem que buscar pessoas sábias, pessoas de Deus, pessoas maduras para a gente conversar. Tudo que nós negamos sobre nós nos impede de crescer e nos enfraquece. Então, enquanto nós estivermos negando as nossas fraquezas, enquanto a gente negar que nós que nós somos falhos, que nós temos coisas a serem corrigidas, que nós temos coisas a serem curadas, enquanto nós negarmos isso, nós não vamos crescer e nós vamos ir nos enfraquecendo. A gente tem vivido um tempo muito especial, a gente tem vivido um tempo de cura, né? Um tempo em que Deus está nos trazendo, nos mostrando muitas coisas, muita cura interior, muita cura nas nossas emoções, no nosso coração, né? E nós temos que dar esse passo, estar aberto para receber essa cura, pedir para Deus, né, curar nosso coração, né? Esteja aberto para ouvir as coisas que talvez nós não queremos, coisas que nos confrontam. Difícil isso, né? Mas é possível, irmãos. É possível. Nós sozinhos não conseguimos. Pela nossa força a gente não consegue. Mas nós temos Jesus que nos ajuda a vencer isso, né? Nós temos Jesus. Nós sempre vamos ter nossas lutas, a gente sempre vai estar lutando com os nossos pontos cegos. Sempre vamos estar lutando com essas coisas erradas, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, nós vamos sempre estar em constante luta. Mas quanto mais eu ajusto a minha vida, quanto mais eu ajusto o espelho da minha vida, quanto mais eu ajusto ele à luz da palavra de Deus, mais fácil vai ficando. Mais Jesus vai curando, mais Jesus vai trazendo à luz as coisas que a gente precisa ser curado, que a gente precisa ser tratado. Mas eu preciso estar perto de Jesus. É Ele que nos ajuda. A luz da palavra é que vai nos ajudar. É essa luz, é esse evangelho. Esse evangelho a gente cantava aqui, né? Tão profundo, tão imenso, cobre-me, né? Fala, né, que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou. O amor de Jesus nos alcança todos os dias e nos fortalece e nos ajuda a vencer os nossos pontos cegos. Mas nós temos que querer. Nós temos que buscar, nós temos que estar abertos e temos que fazer os nossos ajustes dos nossos espelhos. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 João, capítulo 1. Encontraram? Primeira João, capítulo 1 e versículo 7.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que palavra, irmãos. Somos pecadores, somos falhos, somos fracos, somos sim, mas temos Jesus, temos a palavra de Deus que nos traz luz, que nos traz a visão que nós precisamos, que nos traz clareza, que nos traz foco, que nos traz liberdade, irmãos. Recebam esse alerta de Deus. Deus está nos chamando hoje para a gente olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, analisar a nossa vida. Sonda-me, Senhor, né? Tu me conheces, Senhor, sonda o meu coração. Quantas coisas tem aí dentro? Quantas coisas temos dentro do nosso coração? Que nós achamos que está tudo sob controle, que a gente enxerga tudo, mas quantas coisas a gente não está enxergando? Às vezes é arrogância, a inveja, a falta de fé. Quantas coisas temos? Ganância, a cobiça, insatisfação. Quantas coisas temos dentro do nosso coração? Quantos pontos cegos Deus precisa tratar na nossa vida? E essa noite Deus quer nos curar. Deus quer nos ajudar a vencer esses pontos cegos. Deus quer nos ajudar a ajustar os nossos espelhos para a gente melhorar a nossa visão. Vamos nos colocar de pé. Hoje é noite de Santa Ceia. Noite que nós precisamos examinar o nosso coração. E essa palavra hoje é algo muito individual. Que você não fique pensando, por que o fulano não está aqui para ouvir essa palavra? Essa palavra é para a gente refletir, para cada um refletir na sua vida. Não pensa no teu marido, na tua esposa, no teu filho. É para ti analisar a tua vida, o teu coração. Quantas coisas a gente tem feito, quantos conflitos a gente tem se envolvido, quantas situações, quantas tragédias, quantas situações tristes nós temos vivido na nossa vida por causa dos nossos pontos cegos. Por causa daquelas coisas que nós achamos que estamos vendo, que nós sabemos sobre nós e não sabemos. Achamos que está tudo bem, mas na verdade não está. Está nos trazendo sofrimento. Aleluia. A gente já vai se preparando para participar da Santa Ceia. E nós vamos orar, o grupo de louvor já pode ir passando também. Vamos fazer esse exame, vamos olhar para dentro de nós essa noite. Aleluia. E eu quero te convidar nessa noite, se tu sente que essa palavra é para ti, porque primeiro tu precisa estar aberto. O primeiro passo é tu quem tem que dar, tu tem que querer. Tu tem que querer vencer esses pontos cegos, tu tem que querer enxergar, aceitar que tu precisa dessa cura. Então, se tu recebeu essa palavra, se tu entende que o Espírito Santo falou com a tua vida nessa noite, coloca a mão no teu coração que nós vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, nós chegamos na tua presença, Senhor. Que noite especial é essa que tu nos dá, Senhor Jesus. Tua presença no nosso meio, Senhor, é tão boa, Senhor Jesus. Como é bom te sentir, Paizinho. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens falado com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens falado com a minha vida, Senhor, através dessa palavra.
E eu sei, Senhor, eu creio, Deus, que Tu trouxe essa palavra para a vida dos meus irmãos também nessa noite, Deus. Deus, e nós recebemos, Senhor, de Ti, Senhor, essa palavra. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, Paizinho querido. Deus, sonda, Senhor, sonda o nosso coração, Senhor Jesus. Deus, Tu nos conhece, Senhor amado, no mais íntimo, Senhor. Ali, Deus, onde ninguém vê, Senhor, Tu podes ver, Senhor. Tu sabes o que pensamos, o que sentimos, Senhor Jesus. Oh Deus, olha para a nossa vida nessa noite, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor, os nossos pontos cegos, Senhor. Nos ajuda a ver, Senhor, essas coisas, ó Pai, que muitas vezes tem nos feito agir de forma que desagradam o Teu coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver as coisas que nós temos feito, Senhor, achando que está tudo bem. Senhor, que é normal isso, que está tudo bem. Nos ajuda a enxergar, Senhor, os nossos erros que às vezes já estamos acostumados com eles, ó Pai. Nos ajuda a ver, Senhor. Deus, nós queremos ser, Senhor, cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Nos molda, Senhor. Molda a nossa vida, a Tua imagem, Paizinho. Deus, abrimos o nosso coração, Senhor. Senhor, sonda, Senhor, a nossa vida nessa noite, Senhor Jesus. Vamos participar, Senhor, da Santa Ceia nessa noite, ó Pai. Olhamos, Senhor, para dentro de nós, Senhor, e reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas limitações, Senhor, os nossos erros, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que achamos que estamos vendo tudo, Senhor. Que temos tudo, Senhor, no nosso campo de visão e que sabemos tudo o que está acontecendo, que temos o controle, Senhor. Mas quando na verdade estamos cegos, Senhor, estamos agindo, Senhor, fora da Tua vontade, Paizinho. Nos ajuda, Senhor. Sozinho, Senhor, nós não conseguimos, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajudando a cada dia, Senhor. Oh Deus, cria, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. Eu oro nessa noite, assim como Davi orou, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro nessa noite, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, falando as nossas vidas. Inquietando, Senhor, o nosso coração, Senhor, nos mostrando, Senhor, as coisas que nós precisamos enxergar na nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia.